tudo bom? Que satisfação estar mais uma vez aqui com você no estudo da lição da Escola Sabatina. E o título da nossa lição de número 8 é Livres para Descansar. Eu intitularia essa lição da seguinte maneira: Como Deus lidou com uma doença física e outra emocional. É exatamente disso que trata a lição. Como que Deus lidou com uma doença física e como que Deus lidou com uma doença emocional. E isso tem muito a nos dizer e a nos ensinar, porque nós devemos tratar as pessoas enfermas fisicamente ou emocionalmente da mesma maneira que Deus as trata. Então este é o tema de estudo da nossa semana. E vamos começar vendo como que Deus cuidou de uma pessoa com uma doença física. Vamos para Marcos capítulo 2, que será um dos capítulos de estudo, não é? Da lição. E vamos ver como que o Senhor Jesus Cristo lidou com essa doença física. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1, vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Vou ler até o verso 4, ok? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Então esta é a cura, esse é o evento em que descreve a cura de um paralítico. Mas como Jesus agiu para curar esta doença? Olha o verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Por que Cristo fez questão de dizer isso? Porque a origem do problema do paralítico não era física, era mental. Ele havia tido um estilo de vida desregrado que o tornou paralítico. E ele tinha uma consciência pesada, uma consciência culpada. E a primeira coisa que Cristo fez para curá-lo foi assegurar a ele de que ele estava com seus pecados perdoados. Isso já deu nova vida ao corpo dele, para depois Cristo completar a cura através do milagre. E quando Cristo diz aqui, perdoados estão os teus pecados, Cristo está dizendo aqui que ele é divino. Porque em Daniel 9, verso 9, por exemplo, lá é dito que só Deus pode perdoar pecados porque nos temos rebelado contra ele. Então, ao Cristo ter autoridade para perdoar pecados, isto prova a divindade de Cristo. Não é? Então, o divino Cristo, primeiro, alivia uma consciência culpada e depois leva a saúde física a este homem. Deus pode dar-nos descanso, o descanso que nós precisarmos. Não importa o tipo de origem da sua doença. Se a sua doença teve origem num estilo de vida desregrado, ou se sua doença teve origem na genética, ou por hábitos, ou você pegou algo de alguém, não importa. Cristo está disposto a lhe perdoar e a lhe ajudar e lhe restaurar. É isso que nós encontramos aqui nesse Salvador. Agora, o Salvador também tem 8 remédios na natureza que são preventivos. É melhor trabalharmos com a prevenção do que com a cura. E esses remédios preventivos, olha que interessante, eles funcionam também no processo de cura. E eu vou dizer para você quais são. Eles foram listados, numerados por Ellen White em vários dos seus livros, e eu vou
listar aqui para você agora. Os 8 remédios da natureza que podem ser preventivos contra as doenças ou podem ser efetivos na cura de doenças. Primeiro remédio da natureza, ar puro. Depois, temperança, ou seja, abandonar aquilo que é ruim como alimento e usar aquilo que é bom e comer com moderação, não é? Descanso, exercício físico, confiança no poder de Deus, água, luz solar e alimentação saudável. Esses 8 remédios de Deus se encontram na natureza como preventivos e também como curativos. Por que Cristo primeiro atuou na mente do paralítico e não no corpo? Você já pôde perceber que a origem do problema dele era mental, era emocional. Ele carregava um fardo, uma culpa terrível pelos seus pecados. Só que há um outro detalhe que eu gostaria de dizer para você. 90%, de acordo com alguns especialistas, 90% das nossas doenças começam na mente. Você acredita? 90% das doenças começam na mente. Então a origem de muitos sofrimentos é mental. Muitas pessoas estão doentes porque elas pensam que estão doentes. E se a pessoa pensar que está doente, ela vai ficar doente, porque a relação entre a mente e o corpo é total, é íntima, tá? E depois que Cristo curou tanto o interior quanto o exterior, aí ocorreu a cura completa. Vou ler aqui para você o que está em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Pois Cristo, quando perdoa pecados, ele está dizendo que ele é Deus. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Então Cristo curou esta pessoa internamente, porque a origem da doença era no interior, era na mente. Depois ele curou externamente. E veja um outro detalhe aqui, o resultado da cura bíblica. Deus é exaltado e não a pessoa usada por ele para curar alguém. Há curadores que são muito exaltados pelas pessoas e que querem aparecer, mas que na verdade não agem como Jesus Cristo. Não glorificam a Deus. Não levam a mente das pessoas para Deus, levam a mente das pessoas para eles. Isso é muito perigoso. Bom, agora vamos ver como Jesus lidou com outro tipo de enfermidade. Vimos como ele lidou com uma enfermidade física, né, a paralisia. E agora vamos ver como Cristo lidou com uma enfermidade emocional, diríamos assim, que é a depressão. Eu li um dado aqui na lição que me deixou assim impressionado. Diz que a Organização Mundial da Saúde informa que a doença mais comum no mundo é a depressão. E que ela atinge ou afeta
mais de 300 milhões de pessoas. E infelizmente existe no meio religioso muita ignorância em relação a esse assunto, porque muitos pensam que depressão é falta de fé, falta de Deus na vida da pessoa. Isso é uma bobagem com todas as letras maiúsculas. Você está me dizendo que você pode ficar doente do corpo, mas não pode ficar doente da mente? Para eu aceitar isso, você tem que me provar que nós não somos seres holísticos. Ou seja, que nós não somos seres integrais, que não há uma união inseparável entre corpo e mente. Quem faz essa separação entre corpo e mente é a filosofia grega, não é a filosofia judaico-cristã. Então, na Bíblia, claro que um filho de Deus pode desenvolver uma depressão. E claro que Deus pode atuar na vida dele para curá-lo, seja de forma sobrenatural, de forma natural ou através da medicina convencional. Deus é quem vai escolher isso. E eu vou lhe mostrar um exemplo muito importante de Deus lidando com uma pessoa que entrou em depressão e ela até manifesta claramente os sintomas de uma depressão. E eu sei que esses sintomas são assim porque eu já tive depressão há vários anos. Então eu vejo claramente aqui os sintomas da depressão. E este personagem é o profeta Elias. Aqui no capítulo 19, vemos que Elias, depois de ter passado por uma pressão emocional muito forte, se você ler os capítulos anteriores, você vê que a vida de Elias não foi fácil, especialmente naquela luta que ele teve com os profetas de Baal do Monte Carmelo, onde tiveram que matar todos aqueles profetas. Ou seja, emocionalmente, o profeta Elias estava esgotado. E o estopim, o que faltava ser disparado para ele desenvolver a depressão, acontece aqui, ó. 1 Reis 19, a partir do verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Vou ler até aqui. Veja, o estopim para ele ter um momento depressivo foi a ameaça da rainha Jezabel. Ela o ameaçou de morte por ele ter matado os 450 profetas de Baal. E olha o que aconteceu. Ele apresenta aqui um primeiro sintoma de depressão. Ele deixa o seu servo e entra deserto adentro caminhando um dia sozinho. Aqui está o primeiro sintoma da depressão: isolamento social. A maioria das pessoas deprimidas querem se isolar das demais pessoas. Elas querem ficar sozinhas para poder, entre aspas, curtir a dor pela qual estão passando. Então esse é um sintoma de depressão, tá? Isolamento social. Vamos ver outro sintoma. No mesmo verso 4, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo: a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Veja, além de isolamento social, ele sentiu vontade de morrer. Outro sintoma da depressão. E ele orou a Deus, mostrando que você,
se estiver com depressão ou com uma tristeza profunda que não é necessariamente depressão, você tem que falar para Deus o que você está sentindo mesmo. Olha, Senhor, eu estou tendo pensamentos de morte, estou com vontade de morrer, me ajude. A oração tem que ser franca e Deus vai ser muito efetivo na sua vida. E não só isso, olha o que diz o verso 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Outro sintoma da depressão, sono excessivo. A pessoa dorme excessivamente porque o cérebro está muito cansado por despender muita energia com pensamentos negativos e pensamentos de morte. Então o cérebro cria um mecanismo para ele se aliviar e também fugir um pouco daquela realidade de tristeza. E aí a pessoa tem muito sono, quer passar dormindo o dia todo, a noite toda, quase não se levanta. Então isso é um sinal, né, de um desequilíbrio neuroquímico que precisa ser tratado com a ajuda de um psiquiatra e de um psicólogo cristão. Agora vamos ver aqui no capítulo qual foi o método terapêutico que Deus usou para Elias ser curado da depressão. E aí com isso nós finalizamos o estudo desta próxima semana. Olha que interessante. No final do verso 5, eu vou ler o verso 5, que diz que ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. Então ele teve aqui um outro sintoma depressivo. Agora vamos ver o método de cura que Deus usou aqui neste caso. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. O que primeiramente envolveu a terapia para ajudar Elias? Toque físico e alimentação. O anjo não tocou nele só para acordá-lo. Tocou porque a pessoa deprimida, ela se sente totalmente isolada do mundo e das pessoas, e ela receber um toque, um carinho, um abraço ajuda e muito. O anjo não falou para Elias o seguinte: olha, Elias, você está com falta de fé em Deus. Não, ele nem pensou nessa possibilidade. Ele simplesmente tocou Elias sentiu seu toque, se sentiu bem, acordou, e aí o anjo disse: levanta-se e come. Verso 6. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Você percebe? Mesmo ele tendo comido e bebido, ele se deitou de novo porque ele estava com depressão. Ele estava esgotado emocionalmente e isso afeta o corpo. Verso 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a tua viagem será muito longa. Olha que interessante. O anjo lhe deu toque, lhe deu alimentação e o convidou para reagir. Às vezes o deprimido consegue reagir, às vezes não. Às vezes ele vai reagir só com a medicação. Depende do grau da depressão no qual a pessoa se encontra. Se é grau 1, grau 2 ou grau 3, que é o mais grave. Tá? Mas neste caso, quando o anjo o incentiva a reagir com paciência, não falando bobagem do tipo: ah, você tem que levantar, você está dormindo muito, ah, você só fica aí nesse quarto, tenha fé em Deus, se apegue a Deus. Não, esse tipo de conversa ignorante não fez parte aqui do que o anjo disse. O anjo pacientemente o impulsionou a ele reagir contra a doença. E aí o verso 8 diz assim, ó: então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite.
Eu teria mais do relato aqui para usar, para lhe mostrar a atuação de Deus na depressão de Elias, mas a princípio eu vou ficar por aqui. Eu quero que você tenha em mente que na lição de hoje nós aprendemos a forma como Jesus trata uma pessoa com doença física e a forma como Deus trata uma pessoa com doença emocional. Ambos tratam as pessoas com muito amor, muita paciência e muita misericórdia. E se você quiser seguir ao exemplo de Deus, você tem que fazer a mesma coisa. Eu quero finalizar lhe contando uma história triste, mas é real, aconteceu. Eu estava em uma vigília, em uma igreja em Brasília, tá? Não lembro agora o nome da igreja, e lá eu contei o meu testemunho de como eu lidei com a depressão. E no final, uma mulher apareceu e falou para mim o seguinte: Leandro, como eu gostaria que você tivesse dito isso há um ano. E eu fiquei escutando o que ela disse. Olha o que ela me contou. Ela me contou que a mãe dela, uma cristã muito fiel, desenvolveu depressão. E aí, quando desenvolveu depressão, ela buscou conselho com os irmãos, ao invés de buscar conselho, nesse caso, com um psiquiatra, um psicólogo, com um pastor ou com uma pessoa mais experiente. E os irmãos disseram assim: olha, você deve estar lendo pouco a Bíblia. Você deve estar com falta de fé porque está afastada de Deus. Apegue-se mais à Bíblia e você vai sair dessa doença. Por causa dessa conversa dos irmãos, a irmãzinha decidiu não se tratar. Ela foi só até a Bíblia, não quis fazer uma consulta psiquiátrica, não quis fazer uma avaliação psicoterápica e, resumindo, queridos, a irmãzinha não aguentou e cometeu suicídio. Foi por isso que a moça me disse o seguinte: Leandro, como eu gostaria que você tivesse estado aqui há um ano. Porque se eu tivesse estado lá há um ano e falado que não é errado e nem problema um cristão se tratar para a depressão, a mãe dela poderia, quem sabe, ter se tratado e estar viva ainda. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então seja um instrumento de Cristo para levar boas novas, boas notícias e informações científicas e médicas verdadeiras. E se você não tem o conhecimento, encaminhe esta pessoa para alguém que tem esse conhecimento e possa ajudá-la. Espero que a lição dessa semana seja uma bênção para você, assim como foi para mim quando eu a estudei. Que Deus guarde os seus passos e até nosso próximo estudo.